Papo de Redação. Apresentação: Otávio Neto. Bem, hoje é dia 18 de julho, quarta-feira, dia do nosso Papo de Redação, e o nosso convidado de hoje é o colega jornalista, radialista Sérgio Cruz. Ele tem, então, olha, se eu tivesse que falar, Lucas, o currículo do Sérgio aqui, a gente ia tomar metade do programa. Sérgio, hoje você é nosso colega aqui, seja bem-vindo, para nós é uma honra estar te recebendo aqui, e para mim, que tenho 48 anos, pro Lucas, que tem 25, conversar com você hoje aqui para nós é motivo de orgulho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Otávio, muito obrigado, Lucas, né? Satisfação é toda minha estar aqui na CBN, falar com vocês. E eu que sou o decano aí. Bom, eu sou o decano da Ordem dos Velhos, velhos jornalistas. 58 anos, Lucas, produzindo conteúdo. Mais que eu tenho 25 anos, é mais que o dobro de idade ele, né? Tem só de profissão, né? Já passou. Sérgio, você começou produzindo conteúdo, começou na imprensa quando? E onde? Eu comecei em 1960, como noticiarista da Rádio Clube de Dourados. Esse nome noticiarista, muita gente não sabe o que é isso hoje, né? Não, no meu tempo, noticiarista é exatamente que copiava conteúdos, né? Ficava de olho no que acontecia no mundo. O rádio ligado, o rádio ligado e você copiando os conteúdos e tal. Olha isso. E já era obrigado ali a ter uma percepção muito grande sobre tudo, né? Você tinha que ser ouvinte e redator ao mesmo tempo, copista, né? E noticiarista, aí você passava no tempo, você ia pro microfone e tal. Marcava. De hora em hora, né? De hora em hora. Vinha lá e atualizava as informações. Passava. Num tempo em que a informação era difícil de chegar daqui para ali, né? Os jornais de São Paulo, que eram jornais que circulavam aqui na região, no estado, chegavam com uma semana depois de... Uau. depois de editado, né? Uma semana depois chegava o jornal aqui e tal. Agora, o meio mais rápido e mais eficiente que a gente tinha já era naquele tempo o rádio. O rádio era o Mato Grosso, não tinha televisão, não tinha nada aqui, era só o rádio, era o veículo mais rápido, né? Porque na época, né? E ainda hoje as pessoas conseguem em tempo real acompanhar alguma notícia, né? No rádio. E uma coisa interessante também é que a forma, eu não sei exatamente qual é a sua formação, mas muitos jornalistas eu li há algum tempo Notícias do Planalto, o Mário Sérgio Conte, ele conta as histórias, da imprensa na época do Collor. A gente percebe que aquela geração da década de 80 e 90 são jornalistas que vieram da faculdade de Direito, vieram da faculdade de História, de Humanas, mas que não propriamente jornalismo, né? Uma característica dessa geração não vir da academia jornalística, né? Pois é, a minha formação superior é economia, função que eu nunca exerci. O primeiro vestibular de jornalismo que teve em Campo Grande, eu não me lembro quando foi ainda na Universidade Federal. Eu reprovei, não passei. Eu não passei. História de Sérgio Cruz. Eu não passei Foi 90 alguma coisa, eu me lembro. O João sentou aqui também, foi nosso convidado, e ele disse o seguinte, ele falou, olha, na minha época, no começo lá, eu colocava um anúncio no jornal, preciso de repórter. Que chegava lá e ensinava, e muitos continuam até hoje, se revelaram grandes profissionais da comunicação. Sabe? Até porque não tinha escola, né? Exatamente, né? O ideal seria você ter a escola e aprender o jornalismo na escola. Ele falou de vários aqui que a maioria do meu tempo não tinha, né? Era formado na escola era a redação. A redação, era o dia a dia, rua, né? As porradas. Ainda hoje né? A pessoa, ela passa pela universidade, mas ela aprende de verdade. A universidade dá uma base, né? Mas é rotina. É uma base teórica, né? Que indispensável até hoje, né? Para você exercer a profissão. Mas no meu tempo não tinha fazer o quê, né? Você tinha que não tinha remédio, remediado estava. Você trabalhou em Campo Grande e em outras cidades também, Sérgio? Aí, de Dourados, eu fui para Cuiabá. Trabalhei na Voz do Oeste. Na época, a capital era Cuiabá, né? Nós éramos interiorzão do Mato Grosso, né? Bem interior, né? 700 e tantos quilômetros longe. Até porque as atividades políticas do estado estavam todas mais concentradas em Cuiabá do que esparramadas por aqui. Eu fui para Cuiabá, de Cuiabá vim para Campo Grande, né? Comecei em Campo Grande em 1963, na PR7 Rádio Difusora. PR7 foi a primeira rádio de Campo Grande, uma das primeiras de Mato Grosso do estado, né? A PR7. Aí em 64,
eu fui pro exílio. Rico vai pro exílio na Europa, eu fui pro exílio em São Paulo, né? Fiquei lá até 68 e de 68 voltei definitivamente para Campo Grande. Ainda para a PR7. Ontem, Lucas, aquela mensagem que foi enviada do seu... Vamos lembrar aqui já de um colega que também trabalhou contigo na PR7. De lá para cá, Sérgio Cruz, a gente percebe que o rádio se mantém. O rádio é um veículo que lá no início formou muitos profissionais, a gente passou um período assim, o rádio já era, rádio acabou, o rádio está acabando, veio a televisão e acabar com o rádio, não acabou, veio a internet e acabar com o rádio e surtiu um efeito contrário, fortaleceu o rádio, Sérgio. O rádio é danado, né? Rádio é danado, hein? Rádio é uma barata, não acaba, Não acaba, né? E se fortalece a cada dia. Hoje rádio é televisão, o rádio está nos meios digitais e todo mundo se informa hoje muito graças a essa velocidade que o rádio dá. Aconteceu, tá no rádio, tá no carro, tá na casa da pessoa. A internet não conseguiu, em velocidade, não conseguiu superar o rádio. Exatamente. E a gente consegue, rádio talvez seja o único veículo que a gente consegue fazer coisas paralelas ao escutar rádio, né? A gente não consegue ler uma notícia e fazer alguma coisa, mas a gente consegue colocar o fonezinho, continuar ouvindo rádio e fazer o que quer que seja. Vou lá lavar uma louça. Você não pode dirigir e ficar lendo num site. Não dá. Apesar da você ter o site dela também. Ou assistindo TV, Então o rádio dá essa oportunidade para quem. E é Manfredo o nome do. Então, seu Manfredo, ontem conversamos com ele também foi da difusora. Seu Manfredo é ouvinte nosso aqui da CBN, um grande consumidor de informação. E ele me contava também que foi um dos que participou, que trabalhou lá na PR7. Pois é, muita gente. Muita gente passou por lá, né? Muita gente que inclusive está viva ainda. Pois é. Muitos morreram, né? Sérgio, eu até falo que eu tenho que tomar cuidado para chegar logo à eleição, porque meus eleitores vão morrer. Sérgio Cruz vai fazer 76 anos. Sérgio, uma coisa que eu acredito que é importante, eu gostaria de te perguntar, até coloquei no meu hall de perguntas aqui. Eu sou mato-grossense, como muitos daqueles que nasceram antes de 77. Eu nasci em 69. Eu nasci no Mato Grosso Antigo, nasci lá em Rio Verde. Muito bem. O que é que levou a essa divisão? Muitos sabem, vão dizer, poxa, essa é uma pergunta tão óbvia, para quem tem mais de 50, 60 anos é óbvio, mas para quem não tem, o que é que levou o Mato Grosso a ser dividido? Assim, sintetizando. Em verdade, essa divisão sempre houve, né? Mesmo antes da divisão, e é um movimento que começou aqui e que cresceu a partir de 1915, ou até antes, né, que o Partido Autonomista foi criado do qual pouco se tem notícia, foi criado em 1893 em Nioaque, né? Já havia uma tendência, né, a se defender essa divisão oficial, porque em verdade sempre houve. O Campo Grande, o Sul nunca se comunicou com o Norte. Extrema dificuldade de comunicação cultural, né? Nós temos uma cultura diferente da cultura nortista. Aqui as únicas cidades que se ligaram ao norte, né? Ao norte e tem uma ligação fraterna até hoje, Corumbá e Nadário. Porque as outras cidades, todas elas... Até por conta do Rio Paraguai, né? Por conta do Rio. Havia uma ligação, era muito mais fácil você ir de Corumbá a Cuiabá do que de Corumbá a Miranda, por exemplo. Era bem mais rápido, né? Você viajava 600 quilômetros pelo Rio, mais fácil do que 200 entre Corumbá e Miranda. Né? Exato. Por conta da dificuldade de acesso. Dificuldade de acesso. Né? Então, houve a facilidade de acesso. Corumbá foi uma cidade fundada, né, aliás, criada por cuiabanos, né? Os cuiabanos, pessoal que veio de Livramento e tal, e foi abrindo o Pantanal e criando a cidade. Então, o resto tudo não tinha ligação. Tanto é que Corumbá era considerado como Pantanal e não como o sul do estado, né? Até aí em 1915 estourou a primeira insurreição, né? Que foi um gaúcho, né? Que fez um levante armado pela divisão do estado, chamado Bento Xavier. E de lá para cá aí desandou. Aí chegou a Estrada de Ferro em 1914. Estrada de Ferro ligou Campo Grande a São Paulo, quer dizer, afastando muito mais ainda Cuiabá. Então ficou essa diferença. Então, de repente, o sul do estado passou a hegemonia política, né? Passou a mandar politicamente, a ter muito mais eleitores, mais políticos no comando. Em 1947, depois que caiu o Estado Novo, primeiro os governadores todos passaram a ser do Sul, apesar de ser nortista, né? O Arnaldo Estevam de Figueiredo,
o Fernando Corrêa da Costa, que foram prefeitos de Campo Grande, mas eram cuiabanos, né? Mas que saíram daqui, quer dizer, todo o poder político emanou exatamente do Sul. Então não havia condição política e econômica de sobrevivência, porque a economia era nossa, nós tínhamos o comando da economia e também da política, então não. Mas não mandava, né? Quem mandava era o norte. Então a gente, na Revolução de 32, por exemplo, foi um divisor de águas, né? Mostrou claramente que o Estado não tinha condições de juntar Campo Grande e Cuiabá. Quando eu falo Campo Grande, eu falo Norte e Sul. Norte e Sul. Sérgio. PN, Central Brasileira de Notícias. Papo de Redação. 10h25, a gente volta a conversar com o nosso colega Sérgio Cruz aqui hoje, convidado do Papo de Redação. Sérgio, a gente está no ano de eleição. A gente está vivendo aí um momento turbulento de anúncios, de guerra de palavras, de ajustes políticos, acusações todos os dias, uma nova. Você já viveu vários momentos como esse, imagino. Como é que você avalia esse cenário hoje nacional? Vamos começar pelo nacional, depois a gente vem aqui para o estadual. Como é que você vê hoje a situação do país, Sérgio? Olha, crítica, na situação do país é crítica. Esse impeachment que houve, né? Toda essa está acontecendo hoje consequência de toda uma falta de articulação política. E quando o presidente Lula deixou o país, deixou a presidência da República, a política do Brasil desarticulou completamente, até porque ele não teve a sensibilidade de ser suficientemente estadista, como foi o Fernando Henrique, e entregar para o partido, né, a escolha do sucessor dele, né? Ele quis escolher e na época surgiu até a história do poste, lembra a história do poste? Indica um poste. Ele elegeria um poste, né? Cachorro. E terminou elegendo um poste, né? que foi a Dilma. E deu no que está dando aqui. Tudo isso está acontecendo no Brasil hoje é resultado de uma política mal conduzida pelo Lula, né? O Lula conduziu mal a política do Brasil. Mas tudo se conserta, né? Não se perde a esperança. Está muito ruim e não tem como ficar pior, né? Eu acho que a solução do Brasil passa pelo processo democrático. Tem muita gente que fala que não tem mais jeito, tem muita gente chorando na porta dos quartéis e tal, mas eu acho que, eu estou convencido de que passa pelo processo democrático. A eleição de 2018 é um divisor de águas, né? Nós temos que garantir essa eleição para garantir o futuro do Estado Democrático. Mas, Sérgio, a gente também passa por um processo de tanta indefinição e incerteza. A gente tem candidatos aí que de um lado assusta muito, do outro lado assusta mais. Mas eu acho que tudo isso é extremamente natural. Na democracia é extremamente natural. E eu defendo a democracia porque os candidatos estão aí, né? Bom ou ruim, o povo vai escolher e o povo aí conhece os candidatos. O problema é quando se aparece uma solução que você não sabe qual é a solução, né? Vem lá a solução, traz um coronel, um general que você não sabe quem é, né? Os candidatos apresentam porque você sabe quem são. É o Bolsonaro, que é de extrema direita, é o Ciro, que é social-democrata, tem o Alckmin. Então, todo mundo conhece. Quem que não conhece? Todos conhecem, até porque a maior parte deles já foi candidato, já se candidatou em eleições anteriores. Você vê um desses aí sendo unificando novamente o país, dando tranquilidade e equilíbrio para o país, Sérgio? Porque parece que o Temer meio que abandonou o barco, a gente não vê mais falar, o Temer tá esperando passar os 6 meses que falta. O Temer não abandonou, ele foi abandonado. O barco está completamente à deriva. Totalmente, né? O país a gente está esperando passar o tempo só. Aliás, um erro, eu acho que essa chapa Dilma Temer devia ter sido caçado junto, né? Os dois. Até o próprio Marum, que estava falando todos os dias na imprensa, sumiu, né? Agora o país está parado hoje. E o Marum chegou a dizer que depois da eleição vão prender o Temer e tal. E eu já dei até uma lembrança para ele, uma advertência, que cai fora. Antes, né? Cai fora antes. Pode Temer, pode ele, pode todo mundo, né? O que ninguém sabe agora, pelo menos eu não sei, o que fez o Marum trocar uma reeleição, segundo ele, garantida, né? Porque ele fala nos discursos dele e quase sempre é vaiado quando ele fala isso, mas ele tinha aí condições de ser reeleito pelo PMDB, enfim, por 9 meses aí de ministro e de um governo que desce a ladeira dia após dia. Mas enfim, não vamos aqui falar de Marum, vamos falar de Sérgio Cruz, até porque assim, quando a gente fala de eleição, Sérgio,
a gente sempre busca, eu e o Lucas, pelo menos aqui, eu tenho certeza que os ouvintes que nos acompanham diariamente também, é saber como é que nós vamos mitigar a possibilidade de erro. Como é que se mitiga isso? Como é que se erra menos numa eleição tão conturbada quanto essa, que vai ser uma eleição difícil, uma eleição de acusações, de fake news, né? Uma eleição em que a mentira deve prevalecer. Eu acho que o maior erro nessa eleição vai ser não votar, né? Não votar é o grande erro. Que é o que aconteceu em Tocantins, já é um exemplo disso. E né? é uma previsão muito alta, né? Aconteceu. Já foi na última eleição. No Amazonas. Na minha opinião, o grande erro vai ser não votar. Temos que ir lá e votar, participar, né? Nós, eleitores brasileiros, temos que assumir a responsabilidade. Chega dessa história, por exemplo, na igreja, por exemplo, o pessoal põe toda a culpa em Deus, a responsabilidade em Deus. O cara não quer fazer nada, Deus resolve. E na política, não quero saber, já está tudo perdido mesmo, não vou votar. Eu acho que o grande erro é exatamente isso, não ir votar. Tem que votar, vota no radical de esquerda, radical de direita, radical de centro, mas é a única oportunidade que o cidadão tem de decidir o destino da nação é na democracia e na eleição. E é interessante como esse assunto que você traz se relaciona diretamente com a mídia, né? Porque muita gente diz que não vai votar porque todos os dias vê estampados nos jornais, nas manchetes dos televisivos, ou também houve notícias aí de políticos envolvidos em escândalos de corrupção, dentre outras questões também. Então, até que ponto essas pessoas são influenciadas pelo nosso noticiário a não quererem se relacionar e isso desaguar numa não vontade de votar, né? Pois é, mas é um erro, né? É um erro. Mas pode ser um erro conjunto, né? Alguma coisa inconsciente. Agora, o mais grave, né? É que se não tivesse a mídia, né? A mídia para informar. Porque só através da mídia e através da democracia é que você fica conhecendo a verdade dos bastidores da política. Porque a ditadura, por exemplo, não permite. Não, mas é interessante, do mesmo modo que você aponta as contradições e os erros, né? Do meio político, reforçar o quão importante é a participação, né? E muita gente peca por esse tipo de omissão. Sérgio, nós vamos para mais um rápido intervalo. Eu quero antes só informar que, neste momento, um grande incêndio ali em frente ao Proncor. O Corpo de Bombeiros já está lá, o pessoal está combatendo esse incêndio lá, provavelmente aí falta de chuva, uma seca muito forte. Começa agora o período de queimadas. A gente vai dar mais informações sobre esse incêndio ali em frente ao Proncor durante a nossa programação. São 10h32. A gente atualiza você agora sobre tudo que aconteceu no Brasil e no mundo na última meia hora, porque está chegando o repórter CBN e logo depois a gente volta aqui nos estúdios da CBN Campo Grande para a gente continuar no nosso papo de redação conversando com o jornalista, colega nosso, Sérgio Cruz. 10h41, a gente volta a conversar com Sérgio Cruz, nosso convidado de hoje do papo de redação. Sérgio, ano eleitoral aqui no Mato Grosso do Sul também começa aquele movimento, todo mundo se articulando, todo mundo fazendo previsões, tentando fazer ajustes políticos, quem é que vai caminhar com quem e tal. O cenário hoje, nós temos 3 nomes fortes no Mato Grosso do Sul. Do juiz Odilon de Oliveira, que lidera todas as pesquisas feitas até agora. Teve na última aí uma queda e ontem eu conversei com ele disse que é normal porque ele se afastou um pouco, enfim, fez a defesa dele. Tem o Putinelli que busca 3º mandato e tem Reinaldo Azambuja que busca a reeleição. E tem também Humberto Amaduti do PT, que é um dos interessados em conquistar aí a vaga de governo. Qual que é a sua avaliação hoje? Primeiro vamos falar no todo, assim, como é que você vê o cenário político de Mato Grosso do Sul hoje, Sérgio? Bom, para começar, vai ter segundo turno. Essa história aqui não vai ter segundo turno. Tá? O juiz Odilon falou para mim aqui que não vai ter, que ele vai ganhar no primeiro turno. Apesar de eu defender que o meu candidato ganhar no primeiro turno, numericamente, matematicamente, não tem como você chegar a essa Os números conclusão. não mostram isso, né? Não mostram isso. Quer dizer, tendo por base, são 3 candidatos competitivos, né? É difícil. Se fosse 2 candidatos, tudo bem, você poderia matar no primeiro turno, como já aconteceu antes aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, o cenário político não muda muito, né? A única mudança que tem aqui no cenário político, o diferencial é exatamente a candidatura do juiz Odilon de Oliveira, que quebra um pouco, né, a tradição de candidaturas, né, convencionais aqui, de PMDB, PSDB e tal. É a primeira vez que o PDT, por exemplo, lança, né, não é a primeira vez, mas não é a primeira vez não, mas é a primeira vez que o PDT tem um candidato altamente competitivo. Isso. Né? Então, o quadro hoje é muito parecido com o quadro de 98, quando o Zeca do PT foi candidato
a governador. Contra o Ricardo Baixa. Contra o Ricardo Baixa, contra... Foi Pedro Pedrocian ali, né? E o Wilson Barbosa Martins, que era o Baixa, era o candidato do Wilson, né? Exatamente. Então é uma eleição muito parecida com aquela, entendeu? O Zeca surgiu com uma espécie de terceira via. Tá? Mas o Odilon já parte com a intenção de voto bem alta, né? Já o Zeca começou com 3%. Apesar do... O Odilon está começando. O Zeca hoje com 30%, né? Zeca era o terceiro, né? E hoje o Odilon é o primeiro. Quer dizer, tem apenas essa diferença. Fora o cenário, né? O cenário político. Muito semelhante. É muito semelhante. E a história acaba se repetindo. É bom ficar de olho nisso, né? Muitas vezes se repete na tragédia, né? Diz que a história só se repete uma vez como tragédia, na segunda como farsa, né? De repente pode ser isso, mas toda a expectativa aqui no estado de Mato Grosso do Sul é que essa eleição altamente competitiva resulte exatamente numa mudança do quadro, numa nova ordem. Delcídio pode contribuir para isso? No surgimento de nova liderança e tal. Pode até contribuir, só que eu não tenho coragem de tirar fotografia com ele. Tem quem tem, hein? Sincero, além de jornalista, é um político sincero, Sérgio Cruz. Jornalista sincero, político sincero. Bom, indo agora pro lado de André Putinelli. André Putinelli que tá arrastando a asinha pro Delcídio e tá enfrentando dificuldade com o DEM. Ontem à tarde o Zé Teixeira fez um anúncio aí, fez um barulho danado, desagradou Tereza Cristina. Hoje o movimento continua. Você chutaria para onde vai o DEM? Não. Não consigo chutar, até porque nem eles estão sabendo para onde vão. Agora imagina sabendo, né? Agora, essa eleição de 2018 aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil de modo geral, mas no Mato Grosso do Sul particularmente, é uma eleição plebiscitária, né? Eleição de plebiscito. Eleição do que está, se o povo aprova o que está. Isso, e o que esteve com o está, né? Vamos fazer ou aprova uma mudança, ou qualquer mudança. Tá muito é um plebiscito. Claro. Você quer o que está aí, você quer o que nós tínhamos ou você quer o novo? Mas a propaganda pode fazer com que a pessoa ache que o que tinha era melhor do que o que tem, ou é melhor garantir o que tinha do que o risco do que pode vir, né? A pessoa pode fazer essa avaliação. Quem for melhor em marketing pode convencer o eleitor, Lucas. Porque a gente, assim, na frieza, é claro que o novo é diferente do que está aí, se a avaliação do que está aí é ruim. Agora, se as pessoas têm uma ideia por propaganda, por milhares de motivos, do que o que era é melhor do que pode vir. Que pode ser melhor ou pior também, né? Pois é, o que você tem que colocar, quando eu falo plebiscito, eu coloco o Mato Grosso do Sul no mapa do Brasil, né? Aquilo que qual é o que distingue hoje o eleitorado? É o eleitorado que aprova, né? Eu vou ser bem claro. Pega as pesquisas nacionais. O candidato que aprova o Lula e os candidatos que não aprovam o Lula, entendeu? Então você dá um plebiscito, não dá um plebiscito do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. O eleitor vai votar pela moralidade pública e tal, e o eleitor que não está preocupado com essa questão de moralidade, não faz mal, o cara, ele meteu a mão e tal, mas ele fez tal, ele faz, uma coisa mais ou menos nesse tipo. O plebiscito que eu falo é exatamente nesse tipo. Afirmação ou negação de alguma ideia, é a Lava Jato contra o resto, entendeu? É mais ou menos isso, né, que eu defendo em termos de plebiscito. É aquelas perguntas que todo mundo quer saber. Você teria na sua cabeça, assim, na sua visão, que você diariamente, você apresenta inclusive um programa diariamente ao meio-dia que é o Morena News. Esse programa Sérgio Cruz na Via Morena. Na Via Morena. Viamorena.com? Viamorena.com. Diariamente, meio-dia. Meio-dia. E lá você faz essas avaliações todas também. Então, eu faço o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Agora me fala, se você tivesse que assinar um bolão agora aqui, vamos lá, vai estar valendo R$1 milhão. Quais são os dois candidatos que irão para o segundo turno, na sua avaliação, Sérgio Cruz? Eu falo pelo meu candidato. Sim, né? Claro, é natural. O candidato do meu partido. Que é o líder das pesquisas, então naturalmente. Odilon de Oliveira. O Odilon de Oliveira, que naturalmente está no segundo turno. Esse é o nome que você colocaria lá. Odilon de Oliveira vai para o segundo turno na avaliação de Sérgio Cruz. Exatamente. Contra o empate do. O empate. Muito bom, muito bom. Chapa, parabéns, Sérgio. Tentei de colocar na parede e você saiu muito bom, demais.
Bom demais. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que André Putinelli, hoje, e os números mostram isso, hoje André Putinelli precisa, junto com a Reinalda Zambuja, realmente do DEM. O DEM tem tempo de televisão importante, DEM tem um fundo partidário importante, DEM tem nomes importantes, e a gente sabe que para onde o DEM pender, pode ajudá-los. Até porque o DEM não se manifestou e nem mesmo o juiz Odilon manifestaram aí uma possibilidade de estarem juntos, né, Sérgio? São dois pesos do ponto de vista político, não do ponto de vista eleitoral, porque o ponto de vista político nem sempre, quer dizer, o político nem sempre contribui com o eleitoral. O eleitoral, de repente, se separa, né, vai embora. É esta definição do DEM e a definição do prefeito Marquinhos Trade também é muito importante. Mas tem muita gente já dizendo que já definiu. Mas não, ele não falou ainda. Não anunciou, né? Ele não disse. Uma coisa é muita gente falar, outra coisa é o prefeito de Campo Grande chegar a falar, quer dizer, não definiu. Eu estou convencido hoje de que ele vai ficar neutro, né, do ponto de vista de apoio pessoal. Tá. Eu acho que ele vai ter. Até para se preservar, né? E preservar também a prefeitura, enfim, ele representa. É o estilo dele, capital, né? É o estilo dele. E eu tomaria uma posição, né? Ele pode entender diferente. Por Mas isso como é o estilo dele, vamos respeitar, né? Por isso chegou a ser o prefeito aí da capital também, desse jeito. Com estilo, né? Exatamente. É o estilo Marquinhos Trade de não falar. Agora, que tem influência, se uma decisão dele, né? Essa do DEM e a dele vão ter influência política extraordinária. Agora, como eu digo você, nem sempre a influência política é influência eleitoral. De repente você tem todo o apoio político e perde eleitoralmente. E a gente pode citar o caso do próprio Bernal aqui, né? Que não tinha apoio político nenhum e terminou ganhando a eleição. E outros casos aqui do estado e do país, né? Em grande medida isso é acreditado ao que pode acontecer com o ex-juiz federal Odilon de Oliveira, né? Da possibilidade de ele se eleger sem muito apoio e encontrar alguma dificuldade quando eleito, né? É uma possibilidade que muita gente usa contra ele. Ele hoje tem uma escolta policial, né? E vai ter que ter como governador, se eleger, uma escolta política, né? Tem que eleger bons deputados, tal, para garantir uma Senador da República. Logo depois do intervalo, então, a gente vai falar com o Sérgio Cruz sobre a visão dele sobre os possíveis aí, ou as chances dos pré-candidatos ao Senado da República aqui no Mato Grosso do Sul. Nós estamos no Papo de Redação recebendo Sérgio Cruz, 10h50. Papo de Redação. Papo de Redação. 10h53, voltamos a conversar com o Sérgio Cruz, nosso convidado de hoje do Papo de Redação. Sérgio, até o próximo dia 4 aí, o MDB inclusive alterou a data da convenção dele para o dia 4 para ganhar mais tempo. Eu falei com o André Putinelli, ele disse que não tinha ainda o número de candidatas mulheres. O juiz Odilon faz agora no dia 21 a convenção dele, a primeira convenção no estado. Vai chegar já, matar e dizer, aqui esse é meu time e pronto. Não, me parece que vai ficar até, porque nós temos o prazo até dia 5 de agosto. Isso. Para preencher todas as vagas. Me parece que algumas vagas não serão preenchidas, uma delas é de do vice, que ainda não foi definido, e de... Perguntei ontem para ele me disse que está definido e vai ser um homem. Então você tá bem informado, porque a informação que eu tenho é que ainda não teria sido, mas se foi melhor ainda, né? Já está definido. Parece-me que as vagas para a coligação para federal, que ele deve esperar, e me diz também que a vaga para o Senado, a segunda vaga para Senado. Segunda vaga, se houver na disputa, me parece que a tendência é ter um candidato só. Hoje a Assembleia Legislativa está bem dividida, 8 deputados do PSDB, 7 deputados do MDB. O que é que faz a diferença, por exemplo, para fazer com que Reinaldo ou André chegue numa eventual disputa hoje, de acordo com a sua previsão, contra o Odilon? Quem tem mais densidade, a máquina pública do Azambuja ou o jeitão de governar, né, que agrada a muitos, do André Putinelli? Eu prefiro o jeito discreto do Odilon. Tá respondido, nós não vamos mais falar desse tema. Eu acredito que também, assim, tanto aqui a gente tem debatido muito e chegam muitas perguntas pra gente também, Sérgio, que a gente fica avaliando hoje a dúvida dos números. Hoje o Instituto de Pesquisa ali na esquina tem eu mando fazer, qualquer um manda fazer, essas pesquisas são registradas, poucas vezes contestadas. Você acredita que, como nós já vimos no passado em que pesquisa definia a eleição, esse ano vai acontecer isso? Você acha que o eleitor está vacinado? Não vai. Em verdade, a pesquisa nunca definiu, né? A pesquisa... Indicava caminho. Séria, ela é um retrato, né? Daquilo que está acontecendo
exatamente naquele momento. Muda, né? Pode mudar do primeiro para o segundo turno, então, mas registra aquilo ali. A gente não pode questionar, duvidar, pode até duvidar, não pode questionar, até porque não tem outra coisa mais eficiente do que a pesquisa para você fazer análise, né? Mesmo sendo pesquisa que você sinta que há um compromisso, uma tendência e tal, você tem que ter base, até porque o instituto que fizer pesquisa muito mal feita só faz uma vez, né? Na segunda vez ninguém acredita mais nele. Agora, as pesquisas hoje estão mostrando o que é o fato, a realidade o cenário, estão mostrando o cenário da eleição da próxima eleição. Não vai haver muita variação ainda até o final, mas não acredito que mude o quadro que está aí dos três mais competitivos. A gente tem visto aí muito falar, Sérgio Cruz, da vaquinha virtual, crowdfunding, né? É um termo novo e muita gente fazendo vaquinha. Inclusive a deputada estadual Mara Caseiro fez a dela com a expectativa de arrecadar R$1 milhão e hoje a reportagem, a imprensa divulgou que ela não conseguiu arrecadar ainda nem R$1. Eu pergunto a você já fez aí a sua vaquinha virtual? Você que é pré-candidato estadual? Eu não vou criar vaquinha, eu vou criar a mulinha virtual. A gente quer lembrar também, Lucas, os mais novos aí podem não saber, mas o Sérgio Cruz foi deputado federal, Sérgio? Fala um pouquinho da sua... Eu fui deputado estadual. Fui o último deputado estadual do Mato Grosso inteiro, na legislatura do Mato Grosso inteiro, antes da divisão. Fui primeiro deputado estadual no Mato Grosso do Sul. Tá. Quer dizer, eu nunca fui reeleito, né? Você sempre foi eleito lá e eleito aqui. E depois de estadual foi para federal. Depois fui para federal. E parou a sua carreira política? Aí eu perdi a eleição, né? Agora você... Perdi a eleição, caí fora. Agora você está aí colocando-se, né, também como pré-candidato a deputado estadual, vai fazer a mulinha virtual para tentar conseguir também um dinheiro para fazer virtual. Campanha. Eu tenho 75 anos de idade, 76. Vai ser sempre... Todo candidato fala que é a última tentativa, né? A última tentativa, até por uma questão etária, né? E o slogan dele, eu não terminei, desculpa, eu não concluí. Ele era conhecido como pau na mula. Pau na mula. E é conhecido até hoje, não era, né? É uma marca, né? Uma marca registrada, as pessoas que conhecem e me conhecem o meu trabalho, né? Como político e como comunicador, sabe que essa é a marca, né? Registrada e que eu não vou trair a marca, né? E são duas marcas fortes. Eu recebi aqui, certa vez, o Jonathan Barbosa, que era o camarada que usava a nomenclatura mata cobre e mostra o pau, né? São coisas fortes que hoje em dia a gente vê muito pouco, porque são muitos candidatos, a velocidade da informação a gente não consegue guardar. Parabéns pela forma como você fortaleceu sua marca. Eu gostaria de deixar você à vontade para a gente poder chegar já na parte final, Sérgio. Agradecer a sua presença, agradecer a sua contribuição conosco, principalmente aqui com o ouvinte da CBN. Pois é, eu fico grato, né? Porque eu era ouvinte da CBN na primeira fase e sempre torcida para quem tivesse uma emissora de rádio que fosse uma opção, né? Para quem curte notícia o dia inteiro, ou notícia de vez em quando eu vou lá e ouço a rádio, tem os determinados horários e tal. Tem público para todo mundo, em verdade, a CBN termina assimilando a fase mais moderna a mídia mais moderna da comunicação, que é um site, né? A CBN é um site no ar, né? Um site o tempo todo. Em cloud, como é que é? Nas nuvens. Nas nuvens, iCloud, é verdade. Então, eu fico muito grato, agradeço a você a cortesia de ter me convidado e fico muito contente em poder passar algum conhecimento, né? Que é o que eu mais tenho, conhecimento e experiência. Você só escreveu quantos livros até hoje? 5 livros. 5 livros. 5 livros. Então, quer dizer, 5 e tenho mais um pronto, né? Esperando a edição. E fico muito grato, né, por você ter me convidado e me coloca à disposição, sua disposição e à disposição dos eleitores, né, e dos ouvintes. Sérgio, boa sorte nesse seu retorno à vida pública e conte sempre com a CBN. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para você, para o Lucas, para o pessoal aqui da retaguarda aí. Muito obrigado. Conversamos hoje com o Sérgio Cruz aqui no nosso papo de redação. A gente quer agradecer. Lucas, obrigado. Tá acabando. Eu agradeço, Otávio. Uma hora foi pouco, né? Foi. Tem como estender um pouquinho. A gente passaria uma tarde inteira aqui conversando com o Sérgio Cruz. Muita coisa interessante para absorver, né? Daqui a pouquinho tem Via Morena, meio-dia. Meio-dia. Eu vou para lá. Mas eu também agradeço a presença do Sérgio, dos ouvintes. Até amanhã. Até amanhã. Valdir, muito obrigado. Os estagiários dessa manhã, Luiz Vilela, Isabelle Melo, Daiane Faquete e a Ingrid Rocha, as reportagens de Éder Campos, Paulo Cruz, Rony Cruz
e Lucas Mamédio. Direção executiva da CBN de Estevão Congro e a direção geral do grupo RCN de Rosário Congro Neto. A gente volta amanhã, 8h30 da manhã. Otávio Neto. Você continua aqui na CBN a cada 15 minutos, recebendo informação produzida pelo nosso time de jornalistas. Eu lembro que hoje à noite nós vamos transmitir futebol aqui na CBN, Vasco e Fluminense. Não, deixa eu ler melhor aqui, o Corinthians e Botafogo. Você que ouve futebol no rádio aqui na CBN, Corinthians e Botafogo, nós vamos falar de toda a rodada do Brasileirão que recomeça hoje com o meu Flamengo na liderança. Um grande abraço.